A noite caía lentamente sobre a cidade, e o ar carregava um misto de mistério e desejo. Laura olhava pela janela do apartamento luxuoso onde se encontrava, as luzes da rua piscando como estrelas distantes. O som abafado da música suave ecoava pelos corredores, cada nota parecendo provocar seus sentidos. Ela não estava sozinha. Atrás dela, Rafael observava cada movimento seu. A forma como seus dedos delicados deslizavam pelo vidro frio, o jeito como sua respiração se tornava sutilmente mais pesada. Era um jogo silencioso, um pacto não dito entre eles. Você sabe que não deveria estar aqui, sussurrou Laura, sem se virar. Rafael se aproximou, o calor do corpo dele roçando nas costas dela. O cheiro amadeirado de seu perfume invadiu os sentidos dela, fazendo sua pele arrepiar. E você sabe que isso só me faz querer ficar ainda mais, respondeu ele, a voz grave, carregada de intenções. Os dedos dele deslizaram pelo braço nu de Laura, descendo lentamente até sua cintura. Cada toque era um convite ao perigo, uma promessa proibida. O relógio marcava as horas tardias, mas o tempo parecia suspenso naquele momento em que o desejo os consumia. A cidade lá fora continuava sua rotina impassível, enquanto, dentro daquele apartamento, dois corpos se rendiam à tentação. Laura se virou lentamente, seus olhos encontrando os de Rafael, e em um instante, seus lábios se tocaram com urgência. O beijo era faminto, repleto de anos de desejo reprimido. As mãos dele exploravam cada curva do corpo dela, deslizando pelas costas nuas e pela cintura fina, puxando-a para ainda mais perto. As roupas foram se perdendo pelo chão, peça por peça, como se cada camada removida apagasse a última barreira entre eles. Rafael a pressionou contra a parede fria, a pele quente de Laura contrastando com a superfície gelada. Seus corpos se fundiram em um ritmo intenso, um balé de desejo e paixão. Os sussurros ficaram mais roucos, os toques mais ousados, e o apartamento agora ecoava não apenas com a música suave, mas com o som dos dois se entregando completamente ao momento. O proibido tornava tudo mais excitante, e naquela noite, eles não apenas cruzaram a linha, eles a apagaram por completo. Laura sabia que aquilo era errado, cada fibra do seu ser gritava para que parasse, mas a eletricidade que corria entre ela e Rafael era irresistível. E naquela noite, eles cruzaram a linha do permitido sem olhar para trás. Laura abriu os olhos lentamente, a luz suave do amanhecer filtrando-se pelas cortinas semi-abertas do quarto. Por um instante, ela se sentiu envolta em uma névoa de conforto e calor, o corpo ainda ecoando os arrepios da noite anterior. Mas, à medida que a realidade se impunha, um peso frio e pesado começou a se instalar em seu peito. Ela virou a cabeça e viu Rafael dormindo ao seu lado, o rosto sereno, quase inocente. A visão dele trouxe de volta memórias nítidas, seus lábios se encontrando com urgência, as mãos dele explorando seu corpo, a sensação de estar viva de uma maneira que há muito não experimentava. Mas, junto com essas memórias, veio a culpa, aguda e cortante como uma faca. O que eu fiz? Pensou Laura, sentando-se na cama e segurando o lençol contra o corpo. Ela olhou em volta, tentando se orientar. O apartamento de Rafael era luxuoso, mas naquele momento parecia uma gaiola dourada, cheia de promessas perigosas. Rafael mexeu-se, murmurando algo ininteligível, mas não acordou. Laura aproveitou a oportunidade para sair da cama silenciosamente. Seus pés descalços tocaram o chão frio, e ela se apressou a pegar suas roupas espalhadas pelo quarto. Cada movimento era calculado, como se qualquer barulho pudesse despertar não apenas Rafael, mas também a realidade que ela tentava adiar. No banheiro, ela se encarou no espelho. Seu reflexo parecia diferente, os olhos brilhavam com uma intensidade que ela não reconhecia, mas também havia sombra sob eles, sinais de uma noite sem sono e de uma mente inquieta. Ela lavou o rosto, tentando se livrar da névoa de confusão, mas a culpa persistia, grudada em sua pele como uma segunda camada. Como eu pude fazer isso? Sussurrou para si mesma, segurando a pia com força. Ela pensou no marido, em casa, provavelmente ainda dormindo, confiante e alheio ao que havia acontecido. A imagem dele trouxe uma onda de arrependimento tão forte que ela quase caiu de joelhos. Mas, mesmo no meio da culpa, havia uma parte dela que não se arrependia. Uma parte que se sentia viva, desejada, como se tivesse descoberto uma faceta de si mesma que há muito estava adormecida. Essa dualidade a assustava.
Laura vestiu-se rapidamente, tentando ignorar o cheiro do perfume de Rafael que ainda impregnava suas roupas. Ela precisava sair dali, voltar para casa, tentar reconstruir algum senso de normalidade. Mas sabia que nada seria como antes. Ao sair do banheiro, ela encontrou Rafael acordado, sentado na cama com os olhos fixos nela. Ele parecia tranquilo, quase satisfeito, como se soubesse exatamente o que ela estava sentindo. Já vai? Perguntou ele, a voz rouca de sono, mas carregada de intenção. Laura hesitou, sentindo-se presa entre a necessidade de fugir e o desejo de voltar para a cama com ele. Eu preciso ir, respondeu, evitando seu olhar. Rafael se levantou, aproximando-se dela com passos lentos e deliberados. Ele a envolveu em seus braços, e por um momento, ela se permitiu afundar naquele abraço, sentindo o calor do corpo dele contra o seu. Você sabe que isso não vai acabar aqui, não é? Sussurrou ele, os lábios próximos ao seu ouvido. Laura não respondeu. Ela sabia que ele estava certo, mas também sabia que cada passo que desse em direção a ele seria um passo mais longe de tudo o que conhecia. Eu preciso ir, repetiu, desta vez com mais firmeza, afastando-se dele. Rafael não tentou detê-la, mas seu olhar a seguiu enquanto ela pegava a bolsa e se dirigia à porta. Antes de sair, ela olhou para trás uma última vez. Ele estava parado no meio do quarto, nu e confiante, como se já soubesse que ela voltaria. Laura fechou a porta atrás de si e respirou fundo, tentando se preparar para o que viria a seguir. O corredor silencioso do prédio de luxo parecia interminável, e cada passo que dava a afastava de Rafael, mas a aproximava da realidade que ela tanto temia. Ao sair do prédio, o ar fresco da manhã a atingiu, mas não conseguiu dissipar a névoa de culpa e confusão que a envolvia. Ela chamou um táxi. Durante o trajeto de volta para casa, tentou planejar o que diria ao marido. Mas as palavras pareciam vazias, insuficientes para cobrir o que havia acontecido. Quando chegou em casa, o sol já estava alto, e a vida seguia seu curso normal, como se nada tivesse acontecido. Laura entrou silenciosamente, esperando que o marido ainda estivesse dormindo. Mas, ao entrar na sala, ela o encontrou sentado no sofá, com uma xícara de café na mão e um olhar que a fez parar em seus passos. Onde você estava? Perguntou ele, a voz calma, mas carregada de suspeita. Laura sentiu o coração acelerar. Ela sabia que aquele era apenas o começo das consequências, e que, não importa o que dissesse, nada seria como antes. Laura engoliu em seco, sentindo a garganta seca e o peso da culpa apertando seu peito. Ela forçou um sorriso tênue, tentando parecer natural, mas sabia que seu rosto traía a ansiedade que sentia. Eu saí cedo para caminhar, mentiu, evitando o olhar do marido. Precisava de um pouco de ar fresco. Ele a observou por um momento, como se estivesse tentando decifrar algo em sua expressão. Laura sentiu-se exposta, como se cada mentira que contava fosse uma faca cravada em sua consciência. Caminhar? Ele repetiu, levantando-se do sofá e se aproximando dela. Você nunca faz isso. E suas roupas estão amassadas. Laura olhou para baixo, percebendo que ainda vestia as mesmas roupas da noite anterior. Ela sentiu o rosto queimar de vergonha e culpa. Começou, mas as palavras falharam. O que ela poderia dizer? Como poderia justificar o injustificável? O marido cruzou os braços, esperando uma explicação que Laura sabia que não poderia dar. Ela sentiu as lágrimas pressionando seus olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Eu só precisava de um tempo para pensar, disse finalmente, a voz trêmula. As coisas têm sido tão complicadas ultimamente. Ele suspirou, e por um momento, Laura achou que ele ia questioná-la mais, mas ele apenas balançou a cabeça. Tudo bem, disse ele, voltando para o sofá. Mas da próxima vez, me avise antes de sair, está bem? Eu me preocupei. Laura assentiu, sentindo um misto de alívio e culpa ainda maior. Ela sabia que aquela mentira era apenas o começo, e que cada passo que desse a partir daquele momento seria mais um fio na teia de enganos que estava tecendo. Rafael acordou sozinho na cama, o espaço ao seu lado ainda quente, mas vazio. Ele esticou o braço, como se esperasse encontrar Laura ali, mas só tocou o vazio. Sentou-se na cama, os dedos passando pelos cabelos desalinhados, e sorriu. A noite com Laura havia sido tudo o que ele esperava, e mais. Mas agora, ele queria mais. Muito mais.
Ele pegou o celular e viu que Laura não havia enviado nenhuma mensagem. Isso o irritou, mas também o excitou. Ela estava tentando fugir, mas ele sabia que ela não conseguiria. Ele a conhecia melhor do que ela mesma. Rafael levantou-se e foi até a janela, olhando para a cidade que começava a acordar. Ele sentia uma energia nova, uma determinação que não sentia há anos. Laura era sua agora, e ele faria o que fosse preciso para mantê-la. Ele enviou uma mensagem para ela. Bom dia. Espero que tenha chegado bem em casa. Pensei em você o tempo todo. A resposta demorou a chegar, mas quando chegou, foi breve. Eu também. Mas precisamos ser cuidadosos. Rafael sorriu. Cuidadosos? Ele não queria ser cuidadoso. Ele queria que todos soubessem que Laura era dele. Mas, por enquanto, ele jogaria o jogo dela. Afinal, ele sabia que, no final, ela não resistiria. Laura passou o dia tentando agir normalmente, mas cada momento era uma batalha. Ela se sentia como se estivesse vivendo uma mentira, cada sorriso forçado, cada palavra cuidadosamente escolhida. O marido parecia notar algo diferente nela, mas não comentou, o que só aumentou sua culpa. À noite, enquanto preparava o jantar, o celular vibrou. Era Rafael novamente. Estou pensando em você. Quando vamos nos ver de novo? Laura olhou para a mensagem, o coração acelerado. Ela sabia que deveria ignorar, bloquear, apagar. Mas, em vez disso, ela respondeu. Não sei. Isso é muito perigoso. A resposta de Rafael foi imediata. Tudo o que vale a pena na vida é perigoso. Você não sente falta de mim? Laura sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sentia falta dele, sim. Mas também sabia que cada mensagem, cada encontro, era um passo mais fundo em um buraco do qual ela não sabia como sair. 2 dias depois, Laura cedeu. Ela encontrou Rafael em um café discreto, longe de onde alguém pudesse reconhecê-los. Quando ele a viu, seu rosto se iluminou com um sorriso que era ao mesmo tempo doce e perigoso. Eu sabia que você viria, disse ele, puxando uma cadeira para ela. Laura sentou-se, sentindo-se como se estivesse prestes a pular de um penhasco. Ela olhou em volta, nervosa, mas Rafael parecia completamente à vontade. Isso está errado, Rafael, sussurrou ela, os olhos cheios de conflito. Errado? Ele repetiu, inclinando-se para a frente. Então por que você está aqui? Laura não respondeu. Ela sabia a resposta, mas não queria admitir. Rafael pegou sua mão sobre a mesa, e o toque dele foi como uma faísca que a fez estremecer. Você sabe que não podemos continuar assim, disse ela, mas sua voz falhou. Podemos sim, respondeu ele, os olhos brilhando com determinação. E vamos. Nos dias que se seguiram, Laura e Rafael começaram a se encontrar com mais frequência. Cada encontro era mais ousado do que o último, um beijo rápido em um elevador vazio, um toque furtivo em um corredor escuro, um encontro em um hotel barato onde ninguém os conhecia. Mas, com cada encontro, a culpa de Laura crescia. Ela se sentia dividida entre o desejo por Rafael e o medo de perder tudo o que tinha. O marido começou a notar sua distância, e as perguntas dele se tornaram mais frequentes. Você tem estado tão distante ultimamente, disse ele uma noite, enquanto jantavam. Está tudo bem? Laura forçou um sorriso e acenou com a cabeça. Sim, só estou cansada. O trabalho tem sido puxado. Ele não pareceu convencido, mas não pressionou. Laura sentiu um nó se formar em seu estômago. Ela sabia que não poderia continuar assim por muito tempo. A revelação veio de forma inesperada. Um dia, enquanto Laura estava no trabalho, o marido decidiu levá-la para almoçar. Ele chegou sem avisar, e quando entrou no escritório, viu Laura e Rafael juntos, rindo de algo que ele não podia ouvir. O olhar entre os três foi suficiente. O marido de Laura não disse nada na hora, mas a expressão dele era de dor e descrença. Laura sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Podemos conversar? Perguntou ele, a voz fria e controlada. Laura assentiu, sentindo-se como se estivesse prestes a desmoronar. Rafael tentou intervir, mas ela o deteve com um olhar. Ela sabia que era hora de enfrentar as consequências. A casa estava em silêncio, mas o ar parecia carregado de eletricidade. Laura sentou-se no sofá, as mãos trêmulas, enquanto o marido ficou em pé diante dela,
os braços cruzados e o rosto uma máscara de raiva e dor. Ele havia esperado até chegarem em casa para explodir, mas agora não havia mais como segurar. Quem é ele? Perguntou ele, a voz cortante como uma lâmina. Há quanto tempo isso está acontecendo? Laura olhou para baixo, incapaz de enfrentar seus olhos. Ela sentia um nó na garganta, mas sabia que não poderia fugir dessa conversa. Ele, alguém do trabalho, respondeu, a voz quase um sussurro. E não faz muito tempo. Não faz muito tempo? Repetiu ele, sarcástico. E o que isso significa? Uma semana? Um mês? Desde quando você está me traindo, Laura? Ela levantou os olhos, sentindo-se acuada. Não foi planejado, eu juro. Aconteceu. Aconteceu? Ele interrompeu, a voz subindo de tom. Você acha que isso é uma resposta? Que eu vou simplesmente aceitar que aconteceu? Laura sentiu as lágrimas queimando seus olhos, mas lutou para mantê-las sob controle. Eu sei que não é uma resposta. Eu sei que magoei você, e eu sinto muito. Mas o quê? Ele gritou, perdendo a paciência. O que você pode dizer que vai justificar isso? Que vai fazer eu acreditar que você não destruiu tudo o que construímos? Laura respirou fundo, sentindo-se encurralada. Ela sabia que não havia justificativa, mas também sabia que não poderia continuar fingindo que tudo estava bem. Nós já não estávamos bem há muito tempo, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Você não vê? Nosso casamento já estava desmoronando, e você se recusa a aceitar. Ele ficou em silêncio por um momento, como se não conseguisse acreditar no que estava ouvindo. O que você está dizendo? Que isso é culpa minha. Não estou dizendo que é culpa sua, respondeu Laura, levantando-se do sofá. Estou dizendo que nós dois mudamos. Nós não somos mais as mesmas pessoas que éramos quando nos casamos. E você insiste em fingir que está tudo bem, mas não está. Não está. Ele balançou a cabeça, como se estivesse tentando afastar as palavras dela. Então, em vez de conversar comigo, de tentar consertar as coisas, você decide me trair? Isso faz sentido para você? Laura sentiu as lágrimas finalmente escaparem, escorrendo pelo seu rosto. Eu não sei o que você quer que eu diga. Eu sei que errei, mas isso não mudou o fato de que nosso casamento já estava acabando. Só você não quer aceitar. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Aceitar? Aceitar que você decidiu acabar com tudo? Que você escolheu alguém em vez de lutar por nós? Não foi assim, respondeu Laura, a voz quebrando. Eu não escolhi ele. Eu só me senti viva de novo. Algo que eu não sentia há muito tempo. Ele deu um passo para trás, como se as palavras dela fossem um golpe físico. Então é isso? Eu não era suficiente para você? Tudo o que fizemos, tudo o que passamos, não significou nada? Claro que significou, disse Laura, as lágrimas agora incontidas. Mas as coisas mudaram. Nós mudamos. E eu não sei como consertar isso. Ele ficou em silêncio por um momento, olhando para ela como se estivesse vendo uma estranha. Eu não sei quem você é, disse ele finalmente, a voz fria e distante. Eu não sei se eu te conheço. Laura sentiu o coração apertar. Ela sabia que aquelas palavras eram verdadeiras, e isso doía mais do que qualquer gritaria. Eu sinto muito, sussurrou ela, mas sabia que as palavras eram insuficientes. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de descrença. Sinto muito não é suficiente, Laura. Você destruiu tudo. E eu não sei se algum dia vou conseguir perdoar você. Após o confronto, o marido de Laura decidiu sair de casa por alguns dias, dizendo que precisava de espaço para pensar. Laura ficou sozinha, sentindo o peso de suas ações e das palavras que haviam sido ditas. Ela sabia que, não importa o que acontecesse a seguir, sua vida nunca mais seria a mesma. O casamento que ela havia construído estava em ruínas, e ela não tinha certeza se havia alguma maneira de reconstruí-lo. Enquanto isso, Rafael continuava a enviar mensagens, insistindo que eles poderiam começar uma nova vida juntos. Mas Laura sabia que fugir com ele não resolveria nada. Ela precisava enfrentar as consequências de suas escolhas, não importa o quão dolorosas fossem. Com o marido fora de casa, Laura se viu sozinha pela primeira vez em anos. A casa, que antes parecia aconchegante, agora era um lugar vazio e silencioso, cheio de lembranças que a atormentavam.
Ela passou os primeiros dias em um estado de negação, tentando se convencer de que tudo poderia voltar ao normal. Mas, à medida que as horas passavam, a realidade se impunha. Ela sentou-se no sofá, olhando para as fotos deles na parede. Havia uma de seu casamento, onde ambos sorriam, felizes e cheios de esperança. Laura sentiu um aperto no peito ao pensar em como as coisas haviam mudado. Ela pegou o celular e viu várias mensagens de Rafael, mas não teve coragem de responder. Em vez disso, ela começou a refletir sobre o que havia levado aquele casamento ao ponto de ruptura. Quando foi que tudo começou a desmoronar? Perguntou a si mesma, em voz baixa. Ela se lembrou dos pequenos desentendimentos, das noites em que eles jantavam em silêncio, dos finais de semana em que cada um estava em um canto da casa, distantes. O casamento já não era o mesmo há muito tempo, mas ela havia se agarrado à ilusão de que tudo estava bem, até que Rafael apareceu e trouxe à tona tudo o que ela tentava ignorar. Enquanto isso, Rafael estava cada vez mais impaciente. Ele não entendia por que Laura não respondia às suas mensagens. Para ele, a solução era simples: eles deveriam fugir juntos, deixar tudo para trás e começar uma nova vida. Ele não via razão para hesitar. Laura, você não pode continuar vivendo uma mentira, escreveu ele em uma mensagem. Nós merecemos ser felizes. Vamos embora juntos. Laura leu a mensagem e sentiu um misto de atração e medo. A ideia de fugir com Rafael era tentadora, mas também a assustava. Ela sabia que isso significaria abandonar tudo o que havia construído, seu casamento, sua casa, sua vida. E, mais importante, significaria admitir que havia falhado. Eu não sei, Rafael, respondeu ela, finalmente. Isso é muito grande. Eu preciso pensar. Rafael não gostou da resposta. Ele estava acostumado a conseguir o que queria, e a hesitação de Laura o frustrava. Ele decidiu que, se ela não fosse até ele, ele iria até ela. 2 dias depois, Laura estava em casa quando a campainha tocou. Ela abriu a porta e viu Rafael parado ali, com um olhar intenso e determinado. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, surpresa e um pouco assustada. Eu precisava ver você, respondeu ele, entrando sem ser convidado. Você está me evitando, e eu não gosto disso. Laura fechou a porta e cruzou os braços, sentindo-se invadida. Eu não estou te evitando. Eu só preciso de tempo para pensar. Pensar no quê? Perguntou ele, aproximando-se dela. Nós sabemos o que queremos. Por que adiar o inevitável? Laura sentiu-se pressionada, mas também atraída pela presença dele. Ela sabia que não deveria ceder, mas a paixão que sentia por Rafael era difícil de ignorar. Eu não sei se posso fazer isso, admitiu ela, os olhos cheios de conflito. Eu não sei se consigo deixar tudo para trás. Rafael pegou seu rosto nas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você não precisa ter medo. Eu vou cuidar de você. Nós vamos cuidar um do outro. Laura sentiu-se envolvida por suas palavras, mas também sabia que não era tão simples. Ela sabia que, se desse esse passo, não haveria volta. Laura estava sentada na sala, as mãos trêmulas apoiadas no colo, quando o marido chegou. Ele entrou em silêncio, fechando a porta com cuidado, como se temesse que qualquer barulho pudesse quebrar o frágil equilíbrio entre eles. Ele se sentou na poltrona em frente a ela, os olhos fixos em seu rosto, esperando que ela começasse. Obrigada por vir, disse Laura, a voz suave, mas firme. Eu sei que isso não é fácil para nenhum de nós. Ele assentiu, mas não disse nada. Laura respirou fundo, tentando encontrar as palavras certas. Eu preciso ser honesta com você, começou ela, os olhos cheios de emoção. Eu não estou feliz há muito tempo. E eu acho que você também não está. Ele olhou para ela, os olhos estreitando-se levemente. O que você quer dizer com isso? Laura sentiu o coração acelerar, mas sabia que não poderia voltar atrás. Quero dizer que nosso casamento já não é o mesmo. Nós mudamos, e as coisas entre nós, elas não estão mais funcionando. Ele ficou em silêncio por um momento, como se estivesse processando as palavras dela. Então é isso? Você está dizendo que quer terminar? Laura balançou a cabeça, as lágrimas começando a escorrer pelo seu rosto. Eu não sei o que quero. Só sei que não podemos continuar assim. Nós dois merecemos mais do que isso. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. E quando exatamente você decidiu isso?
Foi antes ou depois de começar a me trair? Laura sentiu um aperto no peito, mas sabia que ele tinha o direito de estar com raiva. Eu sei que magoei você, e eu sinto muito por isso. Mas isso não mudou o fato de que nosso casamento já estava desmoronando. Só você não quer aceitar. Ele levantou-se da poltrona, começando a caminhar pela sala, como se não conseguisse ficar parado. Aceitar? Aceitar que você decidiu acabar com tudo? Que você escolheu alguém em vez de lutar por nós? Laura levantou-se também, os olhos fixos nele. Eu não escolhi ele. Eu escolhi ser honesta comigo mesma. Eu não posso mais fingir que está tudo bem quando não está. Ele parou de caminhar, virando-se para olhar para ela. E quando exatamente você decidiu que não estava tudo bem? Porque, pelo que eu me lembro, você nunca disse nada. Você nunca tentou conversar comigo sobre isso. Laura sentiu-se encurralada, mas sabia que ele tinha razão. Eu tentei, mas você nunca quis ouvir. Você sempre mudava de assunto ou fingia que não era nada. E eu desisti de tentar. Ele balançou a cabeça, os olhos cheios de descrença. Então, em vez de insistir, de tentar consertar as coisas, você decidiu me trair? Isso faz sentido para você? Laura sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas sabia que não poderia fugir dessa conversa. Eu sei que errei. Eu sei que magoei você, e eu nunca vou perdoar a mim mesma por isso. Mas isso não muda o fato de que nosso casamento já estava acabando. Nós dois sabíamos disso, mesmo que não quiséssemos admitir. Ele ficou em silêncio por um momento, os olhos fixos nela, como se estivesse tentando decifrar algo em seu rosto. Então é isso? Você vai embora com ele? Laura balançou a cabeça, os olhos cheios de conflito. Eu não sei o que vou fazer. Mas eu sei que não podemos continuar assim. Precisamos ser honestos um com o outro. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Honestos? Agora você quer ser honesta? Depois de tudo o que aconteceu? Laura sentiu um aperto no peito, mas sabia que ele tinha razão. Eu sei que é tarde demais para isso. Mas eu preciso ser honesta agora. Eu não posso mais viver uma mentira. Ele ficou em silêncio por um momento, e então assentiu. Talvez você esteja certa. Talvez nós dois precisemos de um tempo para pensar no que queremos. Laura sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que aquela era a decisão certa, mas também sabia que isso significava o fim de um capítulo de sua vida. Eu sinto muito, sussurrou ela, as lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Eu nunca quis magoar você. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu também sinto muito. Após a separação do marido, Laura tentou se concentrar em reconstruir sua vida. Ela se mudou para um apartamento pequeno, começou a fazer terapia e dedicou-se a redescobrir quem ela era fora de um relacionamento. No entanto, Rafael não estava disposto a dar-lhe o espaço que ela precisava. Ele continuava a enviar mensagens, a ligar, a aparecer em lugares onde ele sabia que ela estaria. No início, Laura tentou ser gentil, explicando que precisava de tempo para se encontrar. Mas, à medida que as semanas passavam, a pressão de Rafael começou a sufocá-la. Laura, você não pode continuar me evitando, disse ele em uma ligação, a voz carregada de frustração. Nós temos algo especial. Por que você insiste em fugir disso? Laura suspirou, sentindo-se exausta. Eu não estou fugindo, Rafael. Eu só preciso de tempo para pensar. Isso é muito grande para mim. Tempo? Ele repetiu, a voz subindo de tom. Quanto tempo você precisa? Eu estou aqui, esperando por você, e você age como se eu não existisse. Laura sentiu-se encurralada, mas sabia que não poderia continuar assim. Eu não estou pronta para isso, Rafael. Eu não sei se algum dia vou estar. A gota d'água veio quando Rafael apareceu em seu apartamento sem avisar. Laura abriu a porta e viu ele parado ali, com um buquê de flores nas mãos e um sorriso confiante. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, surpresa e um pouco assustada. Eu vim te ver, respondeu ele, entrando sem ser convidado. Você não responde minhas mensagens, não atende minhas ligações. Eu precisava te ver. Laura fechou a porta e cruzou os braços, sentindo-se invadida. Rafael, isso não está certo. Eu preciso de espaço. Ele colocou as flores em cima da mesa e se aproximou dela, os olhos cheios de intensidade. Espaço? Por quê?
Nós temos algo incrível, Laura. Por que você insiste em fugir disso? Laura sentiu-se pressionada, mas também sabia que não poderia continuar assim. Eu não estou fugindo. Eu preciso de tempo para mim. Para entender o que eu quero. Rafael pegou seu rosto nas mãos, olhando profundamente em seus olhos. Você sabe o que quer. Você só tem medo de admitir. Laura afastou-se dele, sentindo-se sufocada. Não, Rafael. Eu não sei. E eu não posso continuar assim. Eu não posso continuar sendo pressionada. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma mistura de raiva e tristeza. Então é isso? Você vai me deixar também? Laura sentiu um aperto no peito, mas sabia que aquela era a decisão certa. Eu não estou te deixando. Eu preciso de tempo para mim. E eu não posso continuar nesse relacionamento se ele está me sufocando. Rafael balançou a cabeça, os olhos cheios de descrença. Então é isso? Depois de tudo o que passamos, você vai simplesmente desistir? Laura sentiu as lágrimas escorrendo pelo seu rosto, mas sabia que não poderia voltar atrás. Eu não estou desistindo. Eu preciso ser honesta comigo mesma. E eu não posso continuar nesse relacionamento se ele está me fazendo mal. Rafael ficou em silêncio por um momento, e então assentiu. Então é isso. Você vai embora, e eu fico aqui, sozinho. Laura sentiu um aperto no peito, mas sabia que aquela era a decisão certa. Eu sinto muito, Rafael. Eu nunca quis magoar você. Ele olhou para ela, os olhos cheios de uma tristeza profunda. Eu também sinto muito. Eu sinto muito por não ter percebido o quanto você estava sofrendo. Após o confronto com Rafael, Laura sentiu um misto de alívio e tristeza. Ela sabia que aquela era a decisão certa, mas também sabia que isso significava o fim de um capítulo de sua vida. Ela começou a se dedicar mais à terapia, a redescobrir seus hobbies e a passar tempo com amigos e familiares. Foi um processo difícil e doloroso, mas também libertador. Laura começou a entender que, embora o relacionamento com Rafael tivesse sido intenso e emocionante, ele também era baseado em uma fuga da realidade. Ela sabia que, para ser verdadeiramente feliz, precisava enfrentar seus medos e inseguranças, em vez de fugir deles. Após colocar um ponto final no relacionamento com Rafael, Laura mergulhou em um processo de autoconhecimento. Ela começou a frequentar a terapia regularmente, onde explorou suas inseguranças, medos e os padrões que a levaram a se envolver em relacionamentos tóxicos. Aos poucos, ela começou a entender que sua felicidade não deveria depender de outra pessoa, mas sim de si mesma. Ela também se reconectou com velhos hobbies que havia abandonado ao longo dos anos. Voltou a pintar, algo que adorava fazer na faculdade, e descobriu que a arte era uma forma poderosa de expressar suas emoções. As telas em branco se transformaram em reflexões de sua jornada, cores vibrantes representando momentos de paixão, tons escuros simbolizando a dor, finalmente, traços suaves que refletiam a paz que ela estava começando a encontrar. Com o tempo, Laura começou a aceitar o passado sem se deixar definir por ele. Ela entendeu que os erros que cometeu não a tornavam uma pessoa má, mas sim humana. A terapia a ajudou a perdoar a si mesma e a entender que merecia ser feliz, independentemente das escolhas que havia feito. Em uma sessão de terapia, ela finalmente conseguiu verbalizar o que sentia. Eu sempre busquei a felicidade nos outros, como se eles pudessem me completar. Mas agora eu entendo que a felicidade vem de dentro. Eu sou suficiente. A terapeuta sorriu, orgulhosa do progresso de Laura. Isso é um grande passo. Agora, o desafio é manter essa mentalidade, mesmo quando as coisas ficarem difíceis. Laura continuou sua caminhada, sentindo uma paz que há muito não experimentava. Ela sabia que sua jornada não havia sido fácil, mas também sabia que cada passo a havia levado até ali, até um lugar onde ela finalmente se sentia completa. Ela olhou para o horizonte, o sol se pondo lentamente, e sorriu. A vida era cheia de altos e baixos, mas agora ela estava pronta para enfrentar tudo o que viesse pela frente. Ela não precisava mais de alguém para completá-la, ela era suficiente. E, pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu que estava exatamente onde deveria estar. Aqui, cada história tem emoção, reviravoltas e muita superação. Então já deixa o like, comenta o que achou e compartilha com os amigos para ninguém perder essas histórias incríveis. Vem fazer parte dessa jornada com a gente.